Prezados alunos, graça e paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, nós vamos estudar a Epístola de Paulo aos Romanos. A Epístola de Paulo aos Romanos, ela teve o propósito de apresentar a doutrina cristã sistematicamente para uma igreja que não foi fundada por um apóstolo e prepará-la para a chegada de Paulo. A história da igreja de Roma ela é muito controversial, tem várias hipóteses que no decorrer dos nossos estudos vamos tentar explicar as origens da igreja de Roma e por que Paulo escreveu esta epístola. Então este é o propósito. Comentando, o apóstolo Paulo procurou anunciar a boa notícia da salvação por todo o Império Romano. Por isso ele fez planos para visitar Roma, a capital do Império, onde já havia uma igreja. Então a igreja já existia. E esta igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Dali de Roma, ele pretendia seguir até a Espanha e esperava que os cristãos de Roma o ajudassem naquela viagem. Isto você vai encontrar no capítulo 15, de 22 a 24 desta epístola. Paulo queria que eles ficassem sabendo como é que ele entendia a mensagem a respeito de Jesus Cristo. Sabendo que estas igrejas, elas não tinham, meus prezados, o conhecimento bíblico, o embasamento doutrinário que nós temos nesses dias. E era por isso que era importante a presença dos apóstolos, homens comissionados por Jesus Cristo, homens diretamente comissionados por Jesus Cristo para ensinarem tudo o que ele havia ensinado. Por isso que nós voltamos rapidamente ali em Mateus, no capítulo 28, quando Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, esta era a tarefa dos apóstolos para uma igreja que não tinha Bíblia, uma igreja que não tinha as Escrituras, como se tem hoje em dia. Na carta aos Romanos, aparece uma apresentação completa e ordenada da mensagem de Paulo. Depois de saudar os leitores e falar do seu grande desejo de conhecê-los pessoalmente, Paulo anuncia a doutrina básica que é o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que aceitam. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita e por meio da fé do começo ao fim. Tudo é por fé. Não é por obras, não é por méritos, é somente pela fé. E se você vai ali no capítulo 1 e os versículos 16 e 17, você vai encontrar exatamente isto que nós estamos abordando neste exato momento. Vejamos aqui, continuando, na primeira parte de sua carta, que vai do capítulo 1, versículo 18 até o 11:36, Paulo mostra que todos, judeus e não judeus, precisam da salvação. Pois todos pecaram estão afastados de Deus. Depois Paulo mostra como Deus, por causa do seu grande amor, salva as pessoas que creem em Jesus Cristo, as quais, libertas do poder do pecado, agora têm uma vida nova e uma vida de paz com Deus e com as pessoas. Numa das mais bonitas passagens escritas por Paulo, que está no capítulo 8, ele descreve como vive a pessoa que é governada pelo Espírito Santo e como é forte o amor de Deus, o amor que recebemos por estarmos unidos com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Depois, Paulo procura explicar a parte que cabe aos judeus e aos não-judeus no plano divino de salvação
da humanidade. Então é muito interessante esta epístola. Na segunda parte da carta, que vai do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 13, Paulo mostra como os cristãos devem tratar uns aos outros e quais são seus deveres para com as autoridades. É aí que nós vemos aquele célebre ensinamento do apóstolo Paulo dizendo que devemos nos submeter a toda a autoridade. A carta termina com uma série de saudações pessoais e uma oração de louvor a Deus. Então é muito interessante isto. Agora vamos ver os dados importantes acerca de Roma. A origem da igreja de Roma é desconhecida. No dia de Pentecostes, encontravam-se em Jerusalém forasteiros romanos, que possivelmente voltaram com a mensagem de Cristo. Esta igreja parece ter começado espontaneamente entre os crentes, a maioria dos quais havia provavelmente emigrado para Roma de outras partes do mundo. A preocupação de Paulo em apresentar sistematicamente a doutrina cristã é bem provável porque esta igreja não tenha sido fundada por um apóstolo e havia a necessidade de se doutrinar bem esta igreja. Então aí nós vemos isto. Como eu disse anteriormente, esta igreja não foi fundada por nenhum apóstolo. Provavelmente alguns judeus oriundos de Roma estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, que era uma festa que levava judeus de todo o mundo a Jerusalém, e ali, depois todos aqueles eventos do Pentecostes, da pregação de Pedro, das 3.000 almas que receberam a Jesus, certamente ali estavam pessoas de Roma e que levaram de volta esta nova mensagem, e ali eles fundaram uma comunidade. Paulo, tendo conhecimento disso, o que ele faz? Ele procura agora entrar em contato, fazer o que nós chamamos hoje uma conexão, estabelecer uma relação entre ele e aqueles crentes. Então é muito, muito bonito isto. Uma igreja que não foi fundada por um apóstolo, mas cria no poder de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, na palavra do Senhor. Muito bem, continuando aqui, Romanos é o livro mais doutrinário da Bíblia. É a carta mais formal de Paulo. Ele apresenta de maneira sistemática a doutrina na justificação pela fé e as suas ramificações. É um livro de fortíssimo conteúdo teológico e doutrinário. Romanos foi o livro que mais influenciou a história da igreja. Se nós, num futuro bem próximo, começarmos a estudar a epístola aos Romanos, nós vamos ver que é uma epístola de uma profundidade tremenda. Esta epístola influenciou a homens como Tomás de Aquino, a Lutero, aos grandes missionários do século XIX, e até hoje é uma epístola que está influenciando. E eu sempre digo, neste tempo tão controversial, neste tempo de tantas doutrinas e falsas doutrinas, tantas regras, precisamos voltar a Romanos. Porque simplesmente a Bíblia diz, Paulo falando, eu não me envergonho do Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. A ênfase de Paulo aos Romanos é a salvação mediante a fé. Somos justificados pela fé e por aí vamos. Vamos ver aqui o esquema do conteúdo de Romanos. A introdução, capítulo 1, dos versículos 1 a 17. Aí vamos ver que todos precisam de salvação. Nós vamos ver aí do capítulo 1, 18 até o 3:20. Aí vamos encontrar todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e tantos outros versículos. Os não-judeus, Paulo vai falando dos não-judeus. Vai do capítulo 1, de 18 a 32. Os judeus, capítulo 2,
do versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8. Como nós vimos, fazendo só uma ressalva aqui, tanto judeus como não judeus precisam da salvação. Todos têm culpa. Paulo mostra esta doutrina, eu diria a doutrina ou da culpabilidade. Todos têm culpa. Capítulo 3, de 9 a 20. Vamos ver agora como Deus salva as pessoas. Capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 4, versículo 25. Como é que é? Número 1, por meio da fé. Vamos ver isto do capítulo 3, versículo 21 até o 31. Aí vemos o exemplo de Abraão. Paulo diz que ele creu e isto lhe foi imputado por justiça. Vamos encontrar esta parte do capítulo 4, de 1 a 25. E aqui continuando, a nova vida em comunhão com Cristo. Vai do capítulo 5, versículo 1 até o 8, 39. Vejamos. Número 1, aceitos por Deus. Como é que esta nova vida em união com Cristo? Número 1, aceitos por Deus. Você vai encontrar isso do capítulo 5, de 1 a 21. Número 2, livres do poder do pecado, do capítulo 6, 1 a 23. Livres do domínio da lei, capítulo 7, de 1 a 25. Livres pelo poder do Espírito. É uma das passagens mais belas das Escrituras, onde diz que nós fomos libertos do poder do pecado, e aqueles que estão em Cristo, eles agora não têm medo de nada. E esta passagem gloriosa, a vitória por meio de Jesus, capítulo 8, de 31 a 39, onde nós encontramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí vemos a verdadeira vitória por meio de Jesus Cristo. É tremendo isto. E ainda creio que continuando, continua, sim. Obviamente, nós vamos ver agora o povo de Israel no plano de Deus. Vamos encontrar como um parênteses nesta epístola que vai enfatizar o plano de Deus para com Israel. Vai do capítulo 9, 1 até o 11, 36. E agora vamos ver também Paulo falando do vida cristã. Capítulo 12, versículo 1 até o 15 e 13. E aí nós dividimos esta sessão em 3 partes. Na igreja, que vai do capítulo 12, de 1 a 21. No mundo, capítulo 13, de 1 a 14. E os fortes e os fracos na fé. Paulo ele ainda dedica parte deste grande ensinamento àqueles que são fracos na fé, como se lidar com essas pessoas. Vamos encontrar pessoas assim, os fortes e os fracos na fé. E Paulo conclui aqui no capítulo 15, a conclusão desta tremenda epístola vai do capítulo 15, do 14 ao 33. Paulo termina esta tremenda epístola com uma palavra de incentivo, uma palavra carinhosa para aqueles irmãos. E também nós já vamos ficando por aqui. Quiséramos poder estar falando muito mais, não é obviamente a nossa intenção no momento nos aprofundar. Queremos dar uma visão panorâmica, mas esperamos em breve nos aprofundarmos bastante nesta e tantas outras epístolas. Assim, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês rica, abundante e poderosamente.